Senador, primeiro, obrigado por receber a gente. Queria começar falando sobre a eleição, né? O senhor raramente perde eleições, até hoje acho que foi a segunda que o senhor perdeu, e essa vez ficou ali no terceiro lugar, tendo 2 vagas. Como é que o senhor encarou isso? O que o senhor acha que aconteceu? Por que o senhor não conseguiu vencer essa eleição? Na véspera da eleição, no sábado, o Ibope e o Datafolha me davam como o provável senador mais votado proporcionalmente do Brasil. Eu fui atingido por uma série de fatores. Primeiro, eu que fiz oposição ao governo do Lula e da Dilma, que não me conformava com o Meirelles e com o Joaquim Levy, me opus também ao impeachment, porque eu sabia quem eram os que sucederiam a Dilma no governo. E tinha lido aquela estupidez da Ponte para o Futuro, uma proposta liberalóide, maluca, entreguista, que liquidava com direitos do povo e estabelecia o domínio absoluto do capital financeiro. Eu me opus. E me opus como sempre faço, abertamente, claramente, com coragem. E isso me identificou com o PT que estava sendo massacrado. PT, partido de ladrões. Nós sabemos que não é assim. Não que não tenha ladrões no PT, que um grupo dos petistas punidos não tenha sido bem punido e merecidamente punido. Mas eles estavam tentando eliminar um sentimento nacional de valorização do trabalhador e implantar uma descrença no projeto de nação brasileira. Isso através da Globo e de todas as redes de televisão e da grande imprensa. Não falo muito dos jornais porque eles passaram a não ser muito lidos mais com o advento da internet. Mas eu sofri esta censura eleitoral. E ela foi ativada nos últimos 2, 3 dias pelo WhatsApp, através de redes de igrejas evangélicas e dessas redes patrocinadas pela campanha do Bolsonaro e por empresários de extrema-direita no Brasil. Então, de repente, não mais que de repente, eu olhei visto que ninguém sabe quem é, que provavelmente não conhece o município do Paraná, que jamais deu uma opinião sobre economia, sobre a sociedade brasileira, sobre nada, apoiado pelo Ratinho no esquema do Bolsonaro e em cima de um segundo suporte que eu acho que foi importantíssimo. O Requião está eleito. Temos que evitar agora a eleição do Beto Richa, que já foi preso porque a corrupção dele apareceu com toda clareza. Então nós temos que votar no Oriovisto e no Flávio Arnes. Não sou inimigo de nenhum dos dois, mas eles provavelmente aproveitaram isso. Oriovisto muito rico, sem posição política, sem nada, e nós temos 2 não senadores por 8 anos em Brasília. Porque o Flávio será um senador que já foi. Se lembra de alguma atitude tomada por ele? A não ser de sair do PT? Não é mau sujeito, mas o Brasil precisa de senadores e de políticos que defendam os interesses nacionais, de desenvolvimento, de fraternidade, de solidariedade nacional. Mas o senhor se arrepende dessa postura, em algum momento, de ter essa ligação subliminar com o PT? Não foi subliminar, foi clara, e não é ligação com o PT, é com o Brasil. Eu faria tudo de novo, e eu sabia que podia perder a eleição por isso, e em determinado momento eu estava liquidado, depois as pesquisas foram recuperando, e elas foram... A rejeição foi retomada nacionalmente pela guerra de WhatsApp do Bolsonaro, do Oriovisto. Eu acho que o Flávio não entrou nisso, mas é claro que o Oriovisto entrou, muito rico, né? E hoje está aí dando opiniões. Não tem cabimento o senador receber uma verba de mudança. Foi um sujeito que tem um patrimônio declarado de 400 ou 500 milhões de reais, que na realidade deve ser mais de 1 bilhão, ele pode dizer que não precisa. Agora, um operário do Acre, um militante do movimento agrário que se eleja, não tem como ir para Brasília. Então, eu acho que esse é o ridículo que eles vão fazer o tempo todo no Congresso Nacional. Tem muita gente que acha que isso é uma espécie de aposentadoria do senhor da política eleitoral. É mesmo? Não. O senhor volta em condições? Até porque eu sou político desde menino. Eu não dependo de mandato para fazer política. Ainda mais agora que você tem à disposição na internet o Facebook, com o seu Face Live, o Twitter. Eu uso mais o Twitter e o Facebook, o resto eu nem sei como é que se opera. Mas disputar a eleição, o senhor pensa? Já tem um próximo plano? Ou não tenho plano nenhum.
O plano é fazer política e dar opinião. Eu, por exemplo, poderia ter feito uma oposição ao PT, eu estava bem, estaria majoritariamente considerado no Paraná do ponto de vista eleitoral. Mas eu acho que a função do político, que tem informação, é ajudar na formação da opinião. O mandato nunca foi o principal para mim, senão não teria feito o que fiz. E eu digo a você, faria de novo. Eu defendi, por exemplo, a Gleice. Eu conheço a Gleice desde menina. O senhor fez campanha para ela no final, né? Fez não, vídeo, no final eu gravei um VT dizendo que ela tinha sido acusada de muita coisa e que isso tudo tinha chegado ao Supremo Tribunal Federal e ela tinha sido absolvida por 5-0, mostrando o absurdo de algumas acusações. Outras não. Agora, hoje eu tenho certeza de qual era o eixo desse processo todo. Eu tive uma relação boa com o Moro. No meu governo nós fizemos aí algumas coisas paralelas contra o narcotráfico. Eu inclusive marquei uma audiência do Moro com o Fernando Armindo Lugo Mendes, o presidente do Paraguai, para ver se... E a opinião do Moro naquela época era que o Fernando desapropriasse a fazenda no Paraguai do Fernandinho Beiramar para fazer reforma agrária. O Lugo Mendes afinou. O Moro foi junto com o Lula, o De Lázaro, Luiz Fernando De Lázaro, meu secretário de Segurança, conversar com o Lugo a meu pedido no Paraguai. Liguei para o Lugo, marquei, eles pegaram um avião e foram para lá. Não deu certo. Agora, o que eu vejo quando o Moro, que assumiu essa postura de combate à corrupção, se associar ao Bolsonaro, o Bolsonaro com tudo que ele representa, as besteiras que ele diz, a homofobia, o ódio às mulheres, a depreciação das mulheres, é que o Moro queria se promover e estava a serviço da liberalização da economia brasileira. E a liberalização significa a negação do desenvolvimento nacional e industrial que o Brasil precisa. É supressão de um projeto nacional. Em certo momento o senhor chegou a dizer, inclusive, defensor da Lava Jato, apesar de certos excessos. Fiquei empolgado com o começo da Lava Jato. Mas nesse momento hoje, o senhor acha que foi um erro ter dado essa opinião? O que o senhor pensa hoje da Lava Jato? O que eu penso hoje é que está claro, a Lava Jato, a corrupção existia, tinha que ser combatida, tem que ser combatida. O Lula, o Requião ou você tem que ser investigado se houver uma denúncia consistente. Mas isso não significa a manipulação para tirar o pessoal que podia se ligar a um projeto nacional. E foi o que aconteceu. E quando o Moro aceita ser ministro da Justiça do Bolsonaro, ele aniquila qualquer ilusão que uma pessoa lúcida possa ter a respeito dele. Eles estavam fazendo o jogo dos interesses dos Estados Unidos. Nós temos hoje uma contradição mundial que não é mais a Guerra Fria. Não existe mais comunismo. A Rússia não tem mais comunista. E a China não é um país comunista, é um país centralizado, com uma economia centralizada, mas operação descentralizada. Um governo fortíssimo e utilizando a descentralização como instrumento de desenvolvimento. Então, nós temos uma crise geopolítica. É os Estados Unidos tentando se sobrepor ao crescimento da China e a influência bélica da Rússia. E o Brasil não devia entrar, como está entrando, nessa guerra como aliado dos Estados Unidos. Tinha que fazer o que o Getúlio fez na guerra contra a Alemanha. O Getúlio defendeu o Brasil. Ele tomou dinheiro emprestado da Alemanha, depois tomou dinheiro emprestado da Inglaterra, dos Estados Unidos, fez a Siderúrgica Nacional, as empresas de engenharia do Exército. Ele defendeu o interesse brasileiro e foi derrubado porque criou a Petrobras e tinha um projeto de nação. Nós temos que repetir isso. E nós estamos entrando, eu vi o cara da Marinha hoje na internet, o ministro novo, dizendo que o Brasil foi aliado dos Estados Unidos nas 3 últimas guerras mundiais. Fugiu da escola, não frequentou a escola naval. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou como equipe médica. Foi uma presença simbólica. Ele não podia participar, ele tinha acordos com os países beligerantes. Participou da Segunda e Terceira, não houve Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, eu não estou entendendo o que essa gente está dizendo.
Eles querem transformar o Brasil num apêndice americano, um Porto Rico. O presidente Bolsonaro chegou a falar, inclusive, numa base militar americana no Brasil. O Bolsonaro é uma tragédia. Tem na internet vídeos do Bolsonaro com trechos das declarações dele. É uma coisa humilhante, é uma coisa triste para um brasileiro ver que esse sujeito virou presidente da República. Agora, eles têm contradições. Eu, por exemplo, acompanhei ao longo do tempo a vida do general Heleno, porque na infância nós vivemos juntos. Ele morava numa casa alugada do meu pai na frente da minha casa. Nós morávamos numa casa atrás e tinha um prédio na frente. A mãe dele, se não me engano, era prima da minha mãe. E o pai dele foi meu herói da juventude. Ele era um coronel do exército, ele saía conosco à noite para comer um cachorro quente no centro, tomar um copo de cerveja à revelia do meu pai, com um revólver na cinta. O Ari era fenomenal, nos dava sessões de ginástica, encorajava para exercícios físicos. E o Heleno, é mais moço que eu um pouco, vivia com a gente. E eu acompanhei a história dele, não tenho ligação pessoal. Nunca acreditei que o Heleno fosse entreguista, que ele fosse admitir uma base americana no Brasil. Não tem nenhum sentido isso. O Heleno rompeu com o governo da Dilma exatamente pelo fato da Raposa Serra do Sol, que na visão dele A reserva indígena em era Roraima uma forma de criar uma reserva indígena que facilitaria o deslocamento dessa área brasileira do país. Ele é um nacionalista. Eu acho que ele tem uma obsessão contra o gramscianismo que influencia a imprensa, que influencia os jornais. É como se a Rede Globo pudesse ser objeto da influência do gramscianismo com o capital e os interesses que dominam a sua administração. Você mesmo sabe disso. Existe muito hoje isso, né? Essa ideia que tem um comunista embaixo da cama, né? Todo mundo está vendo É uma estupidez completa, até porque o comunismo, o stalinismo desapareceu no mundo. A União Soviética não é mais comunista. É uma coisa completamente tola, mas é uma maneira de utilizar a sociedade brasileira como instrumento na nova guerra, que não é uma guerra ideológica, é uma guerra geopolítica por domínio de países. Então isso tudo ficou completamente desmoralizado. Você me pergunta se eu me arrependo de ter levado, inclusive, o Moro para o Senado Federal. Não, eu me empolguei com o começo disso. A corrupção tinha e tem que ser combatida, mas esse combate não pode ser apropriado por interesses que não são nacionais. E ficou muito claro com o Moro no Ministério da Justiça que ele não tem nenhum interesse relativo ao povo brasileiro, à nação brasileira, porque não tem cabimento ele aderir à brutalidade, à pobreza intelectual e às bobagens que o Bolsonaro disse. E está aí ele e a mulher dizendo, não critique, o governo só tem 7 dias. Não tem 7 dias, o governo já disse que homem tem que usar roupa azul, mulher cor-de-rosa. Isso é de uma estupidez avassaladora. Mas na verdade não tem importância. Porque esse ministério da Damares é fictício, ele não existe. A Damares pode dizer o que quiser a respeito do traje, da roupa dos homens, dos meninos e das meninas, que isso não vai influenciar nem no carnaval. É uma espuma feita para cobrir o que o Guedes e os entreguistas querem fazer com o país. Tirar direito de trabalhador, acabar com a aposentadoria. Por que a Globo não coloca no ar os benefícios da aposentadoria do Exército, do Ministério Público, dos juízes? Não, a Globo hoje se opõe ao Bolsonaro porque ela nunca tolerou o lumpesinato. Ela representa o capital financeiro e as elites brasileiras. O Bolsonaro é um tosco, tem ideias toscas, o fundamentalismo religioso é tosco. A nossa Igreja Católica, 100 anos atrás, 120 anos, estava nisso também. Torquemada, Savonarola, mas ela superou e evoluiu. E esse pessoal está com um fundamentalismo religioso primário. Daqui a pouco eles vão querer colocar o pessoal em fogueira. Mas isso tudo está cobrindo a atenção de um ponto de vista que me parece bem planejado para a destruição do projeto nacional. É a globalização. O que o senhor imagina no médio prazo, 4 anos,
como é que vai ser essa briga entre esse pessoal que está no poder e a oposição? Tem oposição? Quem é que vai se opor a eles? E quem que o senhor imagina que pode, daqui a 4 anos, tentar reverter essa posição? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que o Bolsonaro não dura 6 meses. Esses 4 anos é por tua conta. Veja, eu acho que nós estamos sendo iludidos por muita coisa. Quer ver uma ilusão clara? Você vê a grande imprensa falando que a Europa será do Islã dentro de 20 anos, 30 anos. Por quê? Porque os europeus estão contendo a sua reprodução, os casais têm um filho, de 2 reduzem para 1, e os árabes, os islamitas, estão reproduzindo à vontade. 8 filhos, 9 filhos. Mas quem é que te assegura que essa tolice que não é do Islã, mas é de pequenos grupos radicalizados, fundamentalistas, não desaparecem, como desapareceram da Igreja Católica os Savanarolas e os Torquemadas? Quem é que me assegura que eles não vão evoluir? Porque os princípios do Islã, os princípios de todas as religiões, tem um homem como centro, e todos eles são fundamentalmente fraternos. Então a utilização violenta da crença religiosa surge da opressão política, do roubo de riquezas naturais, da inviabilidade de uma vida num país. Mas nada pode te assegurar que eles não vão mudar, que eles não vão evoluir como os católicos evoluíram. De repente teremos como líder não Bin Laden, mas um caboclo porreta como o Papa Francisco. Mas voltando aqui para o Brasil, assim, o senhor imagina quem se opõe ao Bolsonaro e esse movimento liberal, de direita, o senhor imagina que ele dura muito no Brasil? Não, você veja as pesquisas de opinião. O povo que votou no Bolsonaro votou contra o PT e contra a corrupção. O povo que não votou comigo, que vinha me acompanhando, é porque eu era político. Então tinha que ter a novidade. A novidade que é o Oriovisto e o Flávio Arnes é uma brincadeira, né? Mas vamos estar lá há 8 anos. E eu vou continuar militando, eu sou um militante político. Eu vou continuar defendendo o que eu acredito. E insisto, se tivesse que fazer de novo, mesmo sabendo que acarretaria a minha derrota, faria igual. Porque a importância da política é a formação de opinião. Democracia sem informação não existe. E nós não podemos fugir à responsabilidade de informar para seguir passos de uma Rede Globo, que obedece a interesses muito claros. O que a Rede Globo faz hoje? Ela bate no Bolsonaro porque o Bolsonaro é o lumpen, é o baixo clero, é o que as elites nunca admitiram, mas ela apoia o Bolsonaro quando o Bolsonaro se propõe a destruir o projeto nacional e liquidar as aposentadorias, inventar capitalização como a chilena, entregar para os bancos o sistema de aposentadoria do brasileiro e tirar direitos do povo e acabar com a industrialização e o projeto nacional. É uma nova divisão do trabalho no mundo, onde nós ficaríamos como produtores de matéria-prima, sem nenhuma industrialização. Isso tudo surgiu quando se descobriu o pré-sal. Se o Lula tivesse dito o pré-sal será explorado pelos norte-americanos, não tinha caído a Dilma. Não estava o Lula preso, será? Não estava o Lula preso, seguramente que não. Não que o Lula não pudesse ser investigado, não que ele não pudesse ser responsável por alguns desvios, mas é evidente que a desproporção é absoluta e que o direito foi manejado para botar o Lula na cadeia. Por que não está na cadeia o Aécio, o Fernando Henrique? Por que os políticos do PMDB estão soltos até agora? Por que o Beto Richa está solto? Por que o Pezão no Rio de Janeiro só foi preso depois que ele saiu do governo? Então, nós estamos sendo manipulados por interesses muito claros. O senhor falou do cenário nacional, mas o seu grupo político perdeu também o governo do Estado, já não tinha, né? Mas não conseguiu recuperar. O grupo político em relação a mim é muito complicado, né? Mas o seu sobrinho era candidato, né? Mas não era, o João não tinha exatamente as minhas posições. O João foi candidato do PMDB. O João, na sua votação, divergiu de mim. Eu acho que ele é correto, ele é sério. Eu apoiei porque achei que era a melhor opção, mas o João não representa o meu grupo político do ponto de vista programático e ideológico. Existe alguém que represente numa nova geração? Eu acho que não é isso. Não fale em alguém. Nós temos que ter uma opinião democratizada
divulgada. Mas é porque sempre se falou isso, né? Que o senhor não tinha conseguido fazer um grupo, alguém que pudesse ocupar o seu lugar agora, por exemplo, quando o senhor estava disputando o Senado, ter alguém para disputar o governo, ou a prefeitura. Mas é isso o mesmo. senhor vê isso? Eu, como governador, criei a escola de governo toda terça-feira, tentando mostrar o que tinha que fazer secretaria, dar uma unidade para o trabalho do governo inteiro. Os deputados nunca apareceram lá. Eles só apareciam quando algum prefeito ia receber um cheque do programa estadual qualquer. Não há interesse das pessoas. Eu estava vendo, qual é o filme que eu te falei que estava assistindo ontem? The Last Kingdom, que é a história dos daneses, né? Dos dinamarqueses. Daneses, dinamarqueses e daneses, que são os vikings, e a Inglaterra, a luta e tudo. E a demonstração clara, eles só entravam na luta pelo saque, pelo interesse de lucro, pela riqueza. E parece que a política brasileira ficou assim também. As pessoas entram sem nenhuma visão estratégica do país, sem nenhuma visão política transformadora para melhorar a vida da sociedade, das pessoas mais pobres, dos trabalhadores. Eles entram para melhorar a sua vida. Foi o que eu vi com a minha bancada. Você veja bem, de repente o meu secretariado estava apoiando uma parte dele, e a minha bancada estava apoiando o Beto Richa. E o Beto Richa era o que você acabou vendo o que ele é, não é? É um doidivana pensando em ficar rico, talvez mais rico que a mulher, e vai acabar 30 anos na cadeia, se é que a justiça vai funcionar, se é que ela existe ainda. O Pepe, por exemplo, o irmão, trabalhou comigo, foi meu diretor da agência de fomento e foi seríssimo. Vou te contar algumas coisas de como funciona esse mecanismo maluco da corrupção. A corrupção por parte de empresários privados e a corrupção por parte dos governos. Um dia, lá no Cangueri, eu recebi um telefonema. Falei, eu quero falar com você. Quem é que me ligou? O Canê, Jaime Canê, que era meu amigo pessoal. Eu nunca tive um confronto com o Canê. Talvez não tenha me apoiado em alguma campanha, mas mantínhamos sempre um bom relacionamento. Ele foi na minha casa, foi almoçar comigo. Que devo, Canê, a honra dessa visita? Você criou a solução para a aposentadoria do funcionalismo público. Eu criei aquele fundo de pensão paralelo que ia desonerar a Previdência do Estado e ia resolver definitivamente o problema da aposentadoria e tirar a carga do Estado pagar aquilo tudo. Eu montei aquilo junto com o Rafael de Almeida Magalhães, com a Luísio Teixeira, que era reitor da Universidade do Rio de Janeiro e estatístico, o Carlos Lessa e alguns outros companheiros. Montamos aquilo. Eu, com toda a força do governo novo, conversei com os deputados, instituí e caí na ingenuidade de criar um fundo democrático. Ele seria administrado pelos funcionários, representando os funcionários paritariamente, mais ou menos, com o Estado. Agora, de repente, a participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Assembleia estavam em contraposição ao governo e puseram todo o dinheiro do fundo no Bamerindos. Canê me disse o seguinte, Requião, o Bamerindos vai quebrar diante da irresponsabilidade do Zé Eduardo Vieira. Eu sou sócio do Bamerindos, estou saindo do Bamerindos aqui. Eu estou vendendo todas as minhas ações e estou investindo no sistema hoteleiro. São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Hotel de Ville aqui e tal. E eu quero dizer a você, se você não tirar isso, você vai perder esse dinheiro, esse fundo vai acabar. Eu dei uma verificada, pedi para alguns amigos que trabalhavam na área avaliarem e disseram, o Canê tem toda a razão. E eu chamei os deputados e disse, olha, o Estado está com dificuldade, vamos deixar esse fundo para depois, vamos extinguir esse fundo e eu invisto nos municípios nisso, naquilo, eles se encantaram e eu extingui o fundo. Canê salvou o Paraná de uma falência. Esse dinheiro foi usado para o Estado e para os municípios. Outro episódio. Da mesma forma que o Canê, o Joel Malucelli me telefonou um dia. O famoso Joel Malucelli, está aí envolvido em barbaridades, e foi almoçar na minha casa. Joel, por que você está aqui? Requião, a Copel está investindo todo o seu dinheiro, a Copel estava extremamente capitalizada.
e o dinheiro também da Fundação Copel no Banco Santos. Isso é um trambique. O Banco Santos está quebrado, em uma semana o Banco Santos está quebrado. Você pode fazer alguma coisa para salvar a Copel? Eu disse, posso. No seguinte de manhã peguei o telefone, liguei para os diretores da Copel, tentei falar com o Paulo Pimentel, ele estava viajando, não consegui contato com o Paulo. Daí eu dei a ordem direta de governador. Todo o dinheiro da Copel fora do Banco Santos. 3 ou 4 dias depois, ou uma semana depois, o Banco Santos quebrou. Você sabe quem é que não me obedeceu? Os funcionários da Fundação Copel tinham o mando da Fundação Copel, não era o governo do Estado. E eles disseram que faziam o que queriam, deviam estar num trambique também. Deixaram 38 milhões, à época do primeiro governo, lá atrás, que seria o quanto hoje? 500 milhões, 600 milhões, no Banco Santos, e perderam o dinheiro. A Fundação Copel teve um prejuízo de 38 e o João Malucelli me ajudou a salvar a Copel, porque toda a liquidez da Copel desapareceria com a quebradeira do Banco Santos. Que é mais um pouco. Porque o Paulo Pimentel, na direção da Copel. Daí, em determinado momento, me dizem que o Paulo estava aplicando dinheiro da Copel abaixo da tabela de juros normal do mercado. E que as suas empresas estariam se beneficiando de empréstimos favorecidos. Seria mais ou menos uma coisa assim. Eu coloco todo o dinheiro da empresa que eu administro no teu banco, Galindo. Você podia pagar 3%, mas eu coloco a 0,5%. Daí empresas ligadas a mim pedem um empréstimo no teu banco e você dá esse empréstimo a 1,5%. Não precisa dar 3%, que é o valor de mercado. E esse dinheiro é aplicado no próprio banco a 3. Então você consegue resolver problemas financeiros das suas empresas com essa lucratividade nessa operação. Eu fui verificar isso, não aprofundei muito, mas em seguida o Paulo Pimentel sai da Copel para tratar de assuntos pessoais. Então, esse tipo de jogo é um jogo antigo no Paraná. E hoje eu me pergunto, puseram o Daniel na Copel de novo. A empresa do Paulo Pimentel está na mão do Ratinho. Não teremos aí uma surpresa desta natureza? Com a aplicação de dinheiro da fundação e dinheiro da própria Copel? Eu não acho nada, mas eu acho que temos que ficar atentos para isso. Ia perguntar o que o senhor acha do Ratinho. O Ratinho é o Ratinho. O Ratinho não tem formação política nenhuma. Eu cheguei a um determinado momento a apoiar o Ratinho para a Prefeitura de Curitiba. Ele vai aprender alguma coisa aí, uma administração mais simples. Mas o que o Ratinho pensa do Brasil, do Estado, da economia? O que o Ratinho pensa de uma empresa pública, de uma empresa privada? A Copel tem que ser pública, tem que ser privada? O que o Ratinho pensa do que fizeram com a Sanepar? Entregando a Sanepar para o consórcio Dominó? Porque o Ratinho é o governo do Beto Richa. Ele se associou ao Beto Richa e ele é o governo do Beto Richa. Daí me diz, o Ratinho está demitindo funcionários do governo, ele está demitindo seus colegas de trabalho. O Ratinho é a mesma coisa. É o terceiro governo do Beto, você acha? Eu acho que é o terceiro governo das mesmas ideias. Das mesmas ideias. É um governo do baixo clero. Ontem um sujeito apareceu lá em casa, o Lineu Tomás me convidou para trabalhar na Copel. Eu digo, meu Deus do céu, está mandando no governo do Estado. O Lineu trabalhou comigo, não é desonesto nem nada. Mas é o baixo clero, é primário, a cabeça não chega a pensar globalmente, holisticamente no Paraná e no Brasil. Então o Ratinho é o Ratinho, ele já declarou que não vai deixar de investir na empresa do pai. Falta uma visão de desenvolvimento que o Paraná precisava ter, que eu tentei imprimir. E o senhor acha que isso vai ser retomado em algum momento? E por quem? Quem é? Qual grupo? Quem que está tentando fazer isso fora o senhor? Eu estou tentando esclarecer as coisas. É que eu disse para você, independentemente da eleição, eu tenho a obrigação, pela informação que eu tenho, pelo tempo que eu passei na administração pública, de esclarecer as coisas. Agora há pouco ainda fiz um áudio aqui sobre a posse do Maduro na Venezuela.
Venezuela. Eu tenho discordâncias profundas com o que o Maduro está fazendo lá. Mas como eu fui contra o impeachment da Dilma, eu não posso admitir que os Estados Unidos queiram provocar uma invasão e um bloqueio pelos seus próprios interesses na Venezuela. E a autodeterminação do país onde está. A Venezuela tem o direito de resolver o seu destino. E não é bloqueio econômico. E essa estupidez do Brasil, de repente dizer que vão ameaçar aí, velada ou não, invadir a Venezuela, que bobagem é essa? Querem trazer a disputa militar do conflito da China e da Rússia com os Estados Unidos para dentro do Brasil? E essa história de dar uma base brasileira para os Estados Unidos, para quê? Uma base americana seria uma base com uma plataforma de lançamento de foguete e uma bomba atômica. E no primeiro conflito, o que faria um país antagonista? Pô, joga outra bomba atômica em cima do Brasil para liquidar a base. E não vai liquidar a base, vai liquidar uma região. Nós não temos que entrar nisso, nós temos que fazer o que o Getúlio fez, o que a Índia fez na guerra. A Índia não tomou posição, mas industrializou. Como é que isso acabou? A Índia acabou com bomba atômica, com desenvolvimento, com aquela desigualdade brutal. Eu conheço bem a Índia, é uma loucura. Tem regiões maravilhosas e a miséria é Mas tem programa espacial. Tem programa espacial, tem tudo. Ela tecnologicamente se desenvolveu. O Brasil tinha que aproveitar esta crise. Eu convidei o general Vilas Boas para ir à Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele foi. E na conversa que eu tive com ele, ele colocou a época, o Brasil foi paralisado pela Guerra Fria. O Brasil cresceu, inclusive, com os militares na década de 80. O Brasil era superior à China. O Brasil tinha um processo de industrialização superior à China, à Tailândia e à Malásia. E a Coreia do Sul. E de repente, de 80 para cá, nós não temos mais nada, nós não produzimos mais 15% do que eles produzem, nós regredimos. E o Vilas Boas dizia, isso foi em função da Guerra Fria, nós nos atrelamos aos interesses americanos. E ele dizia, nós não podemos entrar outra vez em outra guerra, que não é ideológica, mas é a guerra geopolítica do domínio dos interesses econômicos desse país no mundo. E de repente eu vejo o Vilas Boas apoiando o Bolsonaro, pela madrugada, Santa Maria da Boca do Mato. O que acontece com essa gente? A gente já falou de mundo, Brasil, Paraná, queria voltar aqui, o menor de todos, Curitiba, assim. Como é que o senhor está vendo, o senhor já foi prefeito, tem gente que diz que o senhor pensaria em voltar a disputar a prefeitura, existe isso? Não penso, não. Como é que o senhor vê o Greca? Eu não penso em nada disso, o Greca é o Greca, eu já apoiei o Greca para a prefeitura. Sim. O Greca é criativo, é inteligente e com uma composição boa, ele podia fazer uma boa gestão, mas ele se aliou a esse pessoal que vai morar lá em Pinhais, na penitenciária agrícola, Centro Médico Penitenciário de Pinhais, que foi eu que construí. Acho que eu construí já pensando neles, do quarto para um, para outro. Então o Greca se aliou a esse pessoal e virou essa esculhambação. Agora eu conversava hoje aqui, em determinado momentozinho, o Greca disse que tinha nojo de pobre. E todo mundo ficava horrorizado. E de repente você descobre que o Brasil tem nojo de pobre. O pessoal imagina, eu não dou um abraço num pobre. Ninguém é franciscano aqui para lamber ferida de animais, com animais doentes. O pessoal tem horror da pobreza e não se acha um pobre. O cara é um miserável com salário mínimo e diz pobre, o Greca tem horror. Eu também tenho. Você percebe que essas coisas estão marcadas? Tanto que não abalou a eleição dele. Mas o Greca trabalhou comigo no Senado há algum tempo. Na Coapar também, né? Hã? Na Coapar também? Na Coapar né? também, depois como senador. A ideia da legalização do trabalho das domésticas, que eu lancei para frente no Senado, surgiu dele, ele que me sugeriu. Tem qualidades, mas de repente é só o desejo de ser prefeito, não tem um projeto, arrumar calçada em Curitiba, tudo bem. E a periferia, e o emprego, e o desespero dessa gente que não consegue sobreviver. Mas o senhor pensaria em disputar a eleição? Não, no momento não. Eu fui prefeito já. Sim. Você veja, eu fui recentemente o presidente da Eurolab.
co-presidente da Eurolat. É o Parlamento Europa-América Latina. 75 países do mundo inteiro. Eu disputei a presidência da Eurolat com um representante da Venezuela, venci do lado do Parlasul, que eu participo também, do Parlamento do Sul, e depois disputei com o Duque. O Duque hoje é o atual governador da Colômbia. Eu ganhei dos dois, durante 2 anos fui co-presidente da Eurolat, junto com o espanhol, o Ramon Jáuregui Atondo, bom sujeito, Partido Socialista Espanhol. Eu conversei com os economistas do mundo, com os dirigentes do planeta Terra. Eu tomei contato com os erros e os acertos da Europa, o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Espanha, como é que a Grécia acabou. Então eu estou focado em geopolítica e macroeconomia. Eu fui prefeito de Curitiba. Então, no momento, não seria essa a minha ambição. Seria uma regressão e uma redução para menos daquilo que eu consegui entender da economia do mundo e o que eu posso fazer pelo Brasil. Só para encerrar, o senhor já, em várias ocasiões, tentou uma candidatura a presidente. É esse o plano daqui a 4 anos? Seria se eu tivesse ganhado a eleição. Mas eu sem mandato, político sem mandato, nem o vento bate nas costas. Mas eu não vou abrir mão da política. Está aqui, telefone celular, Facebook, Twitter, eu falo o dia inteiro e a minha audiência é muito grande. Mas o problema é esse, é trabalhar pelo país e não se incomodar. Ser senador de novo, governador, não é o problema, nós temos que contribuir para a mudança da mentalidade e passar informações que possibilitem o povo votar melhor. O povo brasileiro não votou no Bolsonaro, ele votou contra os políticos que estavam sendo desmoralizados pela mídia e contra o PT, que foi estigmatizado como se fosse um partido de ladrão. E não é um partido de ladrão, tem gente muito boa, como tem também gente muito ruim, que é uma característica da política brasileira, de todos os partidos. Mais ladrão no PMDB, no PP, no PSDB do que no PT, mas o PT estava no governo. E havia em relação a ele uma esperança de mudança. Agora o PT nunca foi um partido de esquerda também, né? Uma social-democracia instintiva do Lula, que nunca caracterizou um projeto de nação. Mas claro que teve coisas extraordinariamente positivas. Não propunha entregar o petróleo, nem acabar com a nossa economia, nem transformar o Brasil num produtor de matéria-prima. O senhor é amigo do Lula, né? O senhor já foi visitar ele? Como é? Eu estive lá representando o Senado. O Senado escolheu uma comissão, passei lá conversar. O senhor acha que ele sai da cadeia ou não? Não sei. Eu acho que ele não devia estar. Sim, mas pensando pragmaticamente... Assim. Pensando pragmaticamente, os juízes do Brasil hoje formam... É o gramscianismo ao contrário. São as elites que entraram nessas carreiras, eles decoram algumas apostilas e se acham ungidos pela meritocracia. Estudei e passei. Nunca estudaram sociologia, não entendem nada de economia, de geopolítica, não conhecem o mundo. E estão aí como espadas de fogo do Senhor, a serviço do controle da mídia, da Globo e de alguns interesses claramente norte-americanos. Como é que o Moro ficava mais tempo nos Estados Unidos que no Brasil, quando estava julgando um processo da dimensão que ele julgava? Como é que ele ia 2 vezes por mês para os Estados Unidos, às vezes? Se fascinou pelos Estados Unidos. E quando assumiu o ministério do Bolsonaro, assumiu a dimensão do Bolsonaro, que deve ter sido sempre a dimensão dele. Certo. É claro que isso vai me tirar mais voto ainda, se eu for candidato, que eu estou te dizendo. Mas não é importante dizer o que a gente pensa. Por que eu vou louvar esse cara que acabou com a engenharia brasileira, que está num governo que está se propondo a transformar o Brasil em país subordinado aos Estados Unidos, país associado como Porto Rico, que louva o Bolsonaro, não critiquem o Bolsonaro, meu Deus, não tem que dar tempo para o Bolsonaro. Mas que tempo, já que não basta o que ele diz, o que ele está fazendo? Esse Guedes quem é? É formado aonde? Milton Friedman, trabalhou no Chile,
fundou um banco, um homem do capital, nenhuma sensibilidade social, isso é uma loucura. E esses ministros, e o cara do Enem, que foi expulso do MBL porque era louco de pedra. E o chanceler? O chanceler é uma coisa inacreditável na história do mundo. Discípulo do Olavo de Carvalho, que era astrólogo, dizendo a Terra é plana. Não tem mais cabimento o que está acontecendo, mas estamos na mão deles. Então, o que acho que tem que fazer? É o contrário do Ciro. É oposição já a cada movimento dele para evitar a tragédia do fato consumado. Esperar 100 dias para eles fazerem tudo o que querem fazer e depois a gente reclamar diante de fato consumado com um judiciário de direita que dificilmente vai reverter as barbaridades? Não, é crítica diária e esclarecimento. Aliás, eu vi a última entrevista do Ciro, muito boa. Fora essa morbidez contra o PT, que eu não entendo de onde é que vem. É muita mágoa e pouca racionalidade. Mas uma boa entrevista, gostei da entrevista. Fora isso, o senhor veio de azul hoje para homenagear a Miss Damares, é isso? A Damares é uma loucura, né? É uma coisa inacreditável. Ela era assessora do Magno Malta e de outros lá no Senado. Eu nunca vi ela. Mas estou vendo as gravações das pregações dela. A mulher é uma loucura total, é inacreditável. Uma gravação, uma pregação da Damares parece um conto de bruxa. E é esse pessoal que está aí. Agora, a Damares não existe. O ministério dela não existe, é um ministério fictício. Ele não tem nenhuma ação sobre a sociedade brasileira. E ela está sendo usada para dizer essa bobajada toda e ocupar o espaço da internet e da comunicação. Cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Ela está divertindo, do italiano divertere, desviar do que importa.